Saúde os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e muita satisfação de estar aqui mais uma vez compartilhando deste estudo bíblico com cada um dos amados irmãos. Meus amados irmãos, eu quero agradecer aqueles irmãos que estão comentando, que estão compartilhando, que estão clicando. Continue nos ajudando a crescer o canal. A lição que nós vamos estudar hoje, ela se chama O Despertamento Renova o Altar. E a lição que nós estamos comentando é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Lições Bíblicas da CPAD, terceiro trimestre de 2020, edição especial comentada pelo pastor Eurico Bergsten. A leitura bíblica em classe hoje está em Esdras, capítulo 3, do versículo 2 ao 5 e do versículo 10 ao 13. E o texto áureo está em 1 Reis, capítulo 18 e versículo 30. Eu vou ler aqui para você. Então Elias disse: E todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18 e 30. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Leitura bíblica em classe, Esdras 3, de 2 a 5 e versículo 10 ao 13. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o das luas novas e de todas as solenidades, consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revés, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor para a fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Glórias a Deus pela sua santa palavra, que permanece para sempre. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, conforme nós vimos nesta leitura, o despertamento conduz o homem ao altar. Todo despertamento leva o homem ao altar da adoração, ao altar da santificação, ao altar da ofertação. Então é necessário nós estarmos com o nosso altar endireitado e nunca quebrado. Então os judeus, eles sentiam a necessidade de ter um acesso com Deus. Eles precisavam se aproximar de Deus, eles precisavam chegar mais próximos de Deus, porque o terror estava sobre eles, porque os moradores da terra se levantariam contra eles, e eles sabiam que somente Deus os poderia defender. O Senhor prometeu falar com eles através do altar. Era uma promessa lá do livro de Esdras 29 e 43, que o Senhor havia feito esta promessa ao povo de Deus. Então o Senhor fala conosco no altar. O Senhor se revela a cada um dos crentes no altar. Por isso que é necessário nós nos chegarmos ao altar. Todos os despertamentos começam com a restauração do altar. Quando o altar está quebrado, não há manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando o altar está quebrado, as promessas de Deus não acontecem. Quando o altar está quebrado, a revelação divina ela não chega até a igreja, porque o altar precisa de conserto. No confronto com os profetas de Baal, Elias precisou primeiramente restaurar o altar que estava quebrado. Aí ele restaura o altar, coloca a oferta do animal morto sobre o altar, e quando ele ora, aí então Deus se manifesta no altar. Quando o povo viu que Deus consumiu o animal, que Deus consumiu a água, que Deus consumiu a lenha,
então o povo pôde dizer: somente o Senhor é Deus. Se nós queremos ver a glória de Deus, consertemos os nossos altares. Se nós queremos ver a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa casa, na nossa igreja, na nossa nação, precisamos consertar o altar diante do Senhor. Ezequias, ele passou por um período onde que havia uma grande devastação moral e a casa do Senhor estava abandonada. Então ele mandou purificar o templo, ele mandou tirar a imundícia do templo, ele mandou purificar o altar que foi construído com o modelo do altar de Damasco. Ora, vejam só, o povo de Deus já tinham recebido a lei de Moisés, que ela dava determinadas regras para construir o altar onde era oferecido o holocausto, e o povo agora tinha um altar que era modelo de uma outra nação pagã. Então nós temos que tomar cuidado. O nosso altar não pode ser com modelo de coisas paganizadas, mundanas, carnais, coisas que se usam no mundo, não podemos usar espiritualmente. As coisas de Deus são espirituais, nunca são mundanas, nunca são carnais e nunca é nada de Damasco, mas tudo para o reino de Deus. Então o povo clamou com Elias: só o Senhor é Deus, e dessa vez Deus, através de Ezequias, que purifica o altar, que faz uma limpeza no altar, que repara as portas do templo, Deus então ele se manifesta ali também. Enquanto os sacerdotes sacrificavam, começou um novo cântico na casa do Senhor. Por isso é importante um altar reformado, consertado e avivado para a glória de Deus. Quando o povo volta do cativeiro, eles construíram o altar sobre as bases conforme a lei. Então o altar estava quebrado e as suas bases estavam lá. Quando eles consertam o altar, é sobre as bases daquele antigo altar. Então nós não podemos estar buscando inovações, coisas diferentes, coisas mirabolantes, coisas que às vezes alegram a carne, mas não alegram o Espírito Santo de Deus. Então o nosso altar tem que ser consertado em cima daquilo que o Senhor ordenou e do que o Senhor ensinou. Então o verdadeiro culto recomeçou, só depois quando eles restauraram o altar. Meus amados irmãos, nós temos um altar que é Cristo Jesus, mas quando se fala de altar quebrado, o altar que é Cristo, ele é perfeito. Porém, este altar que se quebra somos nós mesmos. Nós somos um altar onde é manifestada a presença de Deus. Nós somos um altar onde o Espírito Santo de Deus acende a chama de poder. Então nós somos o altar. Este altar que somos cada um de nós, às vezes ele se quebra. Este altar humano, às vezes, falta alguma pedra nele. Então é necessário reformar este altar que somos nós, consertar este altar que somos nós, começarmos tudo de novo, voltar ao primeiro amor. Talvez no seu altar esteja faltando a pedra da comunhão, a pedra da oração, a pedra da santificação. Alguma pedra pode estar faltando no seu altar, por isso ele está quebrado. Mas o Espírito Santo te renova, o Espírito Santo te aviva. Então conserta o teu altar conforme a palavra do Senhor e o Espírito Santo abençoará a sua vida. Agora nós vamos falar sobre o altar que é Cristo. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Todo o culto a Deus ele estava centralizado no momento em que a oferta era oferecida ali no altar e era queimada no altar. No Novo Testamento, o altar aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. O altar ele apontava para a morte de Cristo. O altar ele apontava para o sacrifício de Cristo. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi oferecido em morte, em sacrifício para a salvação de toda a humanidade. Segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados. O Cristo morreu pelo seu pecado. Então nós, quando estamos debaixo da salvação de Cristo e aceitamos Jesus Cristo como Salvador, então não há mais condenação em nós. Nós somos justificados pela morte e pelo sangue de Jesus Cristo. O Evangelho de Paulo aos Coríntios era Cristo crucificado. Onde o apóstolo Paulo chegava, numa sinagoga, ele pregava Cristo ressuscitado. Quando ele chegava numa outra nação gentílica, ele pregava
Cristo ressuscitado. Então Cristo crucificado e ressuscitado. Então assim o evangelho cresceu, assim o evangelho se expandiu e assim o evangelho chegou até nós. Seja a nossa pregação, Cristo crucificado e ressuscitado. Seja o nosso louvor, Cristo crucificado, ressuscitado. Seja as nossas ações, sempre apontando, sempre apresentando Cristo crucificado e ressuscitado. Cristo é o nosso altar. Em tudo, Jesus Cristo deve ter a preeminência. As nossas orações devem estar centradas em Cristo. O nosso louvor deve estar centrado em Cristo. O nosso culto precisa estar centrado em Cristo. A nossa vida, este altar aqui de barro, que somos nós, a nossa vida deve estar centrada em Cristo. Então, Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Ele é o nosso altar. É por intermédio de Cristo que nós chegamos até Deus. Todas as três pessoas divinas atuaram na morte de Jesus Cristo. Por exemplo, o Pai Celestial, segundo Efésios capítulo 3, do versículo 6 ao 9, o Pai Celestial planejou desde a fundação do mundo. Ele planejou que Jesus Cristo morreria pelo pecado da humanidade. A falha da humanidade, o pecado da humanidade não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano salvífico para toda a humanidade. Também na consumação do século, segundo Gálatas 4:4 e João 3:16, o próprio Pai enviou Jesus Cristo. Então Deus, ele deu o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo sejam salvos da condenação eterna, sejam salvos do inferno. Então por isso nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo feito por nós, recebermos a Jesus Cristo no nosso coração, para sermos despertados, avivados novamente e sermos uma nova criatura para a glória de Deus. O Pai participou do drama no Gólgota, segundo Coríntios 5:19, o Pai estava ciente de que Cristo estava morrendo e o Pai estava ciente, estava participando daquele sofrimento de Cristo Jesus enquanto ele agonizava ali na morte de cruz. Também Jesus Cristo, ele mesmo se deu. Houve um filme que se chamava Paixão de Cristo, houve uma grande controvérsia para saber quem matou Jesus. Foram os romanos, foram os gentios, foram os judeus, e aquilo acabou promovendo o filme. E na verdade, o Pai entregou Jesus para morrer por nós. O próprio Cristo, ele entregou a sua vida por nós. Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro, segundo Pedro 2:24. Jesus Cristo se entregou como oferta e sacrifício, em Efésios 5:2, Hebreus 9:14. Ele padeceu para levar-nos a Deus. Você pode encontrar em 1 Pedro 3:18. Então Jesus Cristo, ele entregou-se a si mesmo, Jesus Cristo, ele era a oferta, Jesus Cristo era o sacrifício e Jesus Cristo era o altar. Jesus Cristo padeceu e morreu pelas nossas vidas. Hoje quem quer um avivamento espiritual, ele precisa se chegar aos pés de Cristo. Quem quer um avivamento de poder na sua vida, ele precisa buscar. É Jesus Cristo quem dá o Espírito Santo. É Jesus Cristo quem faz o avivamento espiritual. Então nós temos que firmar a nossa fé em Cristo. Nós temos que confiar em Jesus Cristo e buscar a Jesus Cristo para que esse despertamento chegue até nós. E além disto, o Espírito Santo participou também. Pelo Espírito Santo ofereceu-se imaculado a Deus. Você vai encontrar em Hebreus 10, versículo 32, que pelo Espírito Santo Cristo se entregou para dar a vida em favor daqueles que não mereciam. Jesus entregou a vida em favor daqueles que não mereciam o amor de Deus e mereciam a condenação eterna. Assim, o perdão de Deus chegou até nós. O amor de Deus chegou até nós. A graça de Deus chegou até nós, porque Cristo morreu. Ó, amados irmãos, não percam o amor de Deus no seu coração. Não se afaste de Jesus Cristo. Busque a presença dele. Estaremos sempre avivados neste altar que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele mostra aos homens a vitória de Cristo na cruz. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ilumina para os combates de aflição. Lá em Hebreus 10:32 você vai ver. Se você passa por combates de lutas, de aflições, tempestades na sua vida, há dificuldades para você se firmar espiritualmente, o Espírito Santo te renova, te dá graça, te dá força, te dá unção e te dá poder. O Espírito Santo, ele revela
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim aconteceu com Pedro. Quando Jesus perguntou o que os homens estão dizendo sobre ele, o apóstolo Pedro disse: tu és o Filho de Deus. E Jesus Cristo foi o Espírito Santo que disse na sua boca. Então o Espírito Santo ele revela ao coração mais duro, ao coração mais de pedra, aquele que tem a sua dura cerviz, que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. O Filho de Deus, lá em Mateus 16, 17, o Espírito Santo revelou para Pedro, e ele pode revelar para você, pode revelar para alguém da sua família, pode revelar para alguém que está afastado e desviado. Se o Espírito Santo revelar, ele vai reconhecer que Jesus ele é o Filho de Deus. Os discípulos de Emaús, enquanto aprendiam de Jesus Cristo acerca das coisas que haviam acontecido recentemente, os seus corações ardiam. Então o Espírito Santo faz o nosso coração arder pelas coisas de Deus. O Espírito Santo faz o nosso coração arder pela graça de Deus. O Espírito Santo faz o nosso coração arder pela obra de Deus. Então se você quer ter um coração ardente por Deus, se você quer ter um coração com a chama do Espírito Santo acesa, busque o avivamento espiritual. Jesus Cristo te dará. Glórias a Deus. Não fique mais sofrendo, não fique mais se arrastando, não fique mais murmurando, não fique mais lutando contra Deus. Se humilhe nos pés de Jesus Cristo e ele avivará a sua alma. O Espírito, ele explica o significado da morte de Jesus. É o Espírito Santo que revela. Por exemplo, está consumado. O Espírito Santo, em João 19:30, ele dá a revelação de que a obra de Cristo já foi feita. A obra que Cristo veio a fazer para a salvação da humanidade já está feita. Nós temos que entrar por este caminho. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também ele nos mostra que rasgou-se o véu. Quando o véu se rasga na morte de Jesus Cristo, estava simbolizando que o corpo de Jesus, a carne de Jesus foi rasgada na cruz. E assim se abriu um novo caminho. E nós entramos por esse caminho e alcançamos o avivamento, a salvação, a graça, a santificação e todos os tesouros escondidos em Jesus Cristo. Então abriu-se um novo e vivo caminho para cada um de nós. Os principados e potestades foram despojados. Quando Jesus Cristo morre na cruz, está consumado, o véu se rasga e se abre um novo caminho, as potestades foram despojados do seu poder. O inimigo ele foi despojado da tutela que ele tinha sobre a humanidade. Todos aqueles que receberem a Jesus Cristo como Salvador serão salvos. O Senhor quer salvar a sua vida, a sua casa, a sua família. O Senhor quer abençoar a sua vida, a sua igreja. O Senhor tem uma grande obra para fazer por intermédio de você. O Espírito Santo ele penetra todas as coisas. O Espírito Santo ele entra no coração, ele entra na alma. O Espírito Santo ele entra na mente. Se o seu combate é na mente, o Espírito Santo vai te dar vitória. Se o teu combate é no coração, o Espírito Santo vai te dar vitória. Se o teu combate é na alma, o Espírito Santo ele vai te dar vitória, porque ele penetra todas as coisas. O Espírito Santo ele mostra a luz de Cristo, ele revela a luz de Cristo para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão no pecado, para aqueles que estão no engano. O Espírito Santo ele aviva essa pessoa e revela a luz de Cristo. A luz de Deus ela ilumina a nossa consciência, como ele fez com Isaías. Isaías ele via o pecado de todo mundo e ele pregava contra os pecadores, mas quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim. Ele reconhece o seu pecado. E o anjo tira uma tenaz do altar e coloca na boca de Isaías, e Isaías foi santificado. Então Deus ele quer trabalhar na sua consciência. Deus ele quer trabalhar no seu pensamento. O seu pensamento é um campo de combate, é um campo de guerra. Não deixe Satanás dominar a sua mente, porque ele dominando a mente do homem, ele domina o homem por inteiro. Então o Espírito Santo ele quer dominar a sua mente, ungir a sua mente para que você tenha vitória todos os dias, para que você tenha vitória na igreja, em casa, no trabalho, em tudo que você fizer. Sentimos também o peso dos nossos pecados. Quando o Espírito Santo trabalha em nosso coração, nós temos
quebrantamento espiritual, nós temos arrependimento espiritual e todas as vezes que nós erramos, nós sentimos tristeza. Porque tem pessoas que sentem prazer no pecado, sentem alegria no pecado, caminham no pecado, se afundam no pecado e vão para o inferno por causa do pecado. Mas quando o Espírito Santo, ele aviva a nossa vida, nós reconhecemos o nosso pecado, nós abominamos o nosso pecado, nos entristecemos pelo pecado, nos arrependemos, nos quebrantamos, somos avivados e recebemos a vitória novamente. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Jesus Cristo, ele é o nosso altar. E Jesus Cristo é o altar onde oferecemos a nossa oração, onde nós oferecemos o nosso louvor, onde nós oferecemos a nossa glorificação, onde nós oferecemos a nossa vida. E ali Deus manifesta a sua presença. Devemos tomar cuidado com as imitações, porém há muitos altares por aí. Há muitos altares no modelo da Babilônia, há muitos altares no modelo de Damasco, há muitos altares quebrados que existem por aí e que muitas pessoas estão buscando avivamento espiritual lá. Então a palavra do Senhor nos adverte. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2:23, ele fala sobre determinados movimentos que têm a aparência de ser de Deus, mas não são. Depois você pode ver lá na sua Bíblia. Por exemplo, dominações psicológicas não são avivamentos espirituais. Aquilo que emotiva, aquilo que emociona, aquilo que leva a pessoa a sentir algo estranho, diferente, nem sempre pode ser um avivamento espiritual. Shows também não são um avivamento espiritual. Ajuntamento de pessoas não são um avivamento espiritual. Às vezes, onde tem muita gente, ali talvez não tenha o Espírito Santo de Deus. Então é necessário buscar um avivamento de poder e tomar cuidado aonde se vai buscar esse avivamento, porque a pessoa pode ficar pior do que já era. Prosperidade material e financeira também não é sinal de avivamento espiritual. Também não. O avivamento espiritual, ele traz quebrantamento da alma. O avivamento espiritual retorna os crentes à palavra de Deus. O avivamento espiritual, ele produz salvação de almas. O avivamento espiritual produz santificação na alma. O avivamento espiritual, ele produz humildade nas pessoas. Então, o avivamento espiritual é totalmente diferente do que muitas coisas que se vê por aí. O avivamento, ele deve estar na direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é ele que produz o avivamento espiritual na igreja. O Espírito Santo governa a igreja, o Espírito Santo aperfeiçoa a igreja, o Espírito Santo ensina a igreja, o Espírito Santo revela as coisas à igreja. Então o avivamento espiritual é o Espírito Santo trabalhando no meio do povo de Deus. Então o avivamento é na direção do Espírito Santo e o avivamento é na direção da Bíblia. Qualquer avivamento espiritual que esteja fora dos preceitos bíblicos não é avivamento espiritual. Qualquer avivamento espiritual que as suas práticas, os seus costumes, a sua forma, os seus planejamentos estão fora dos ensinamentos bíblicos, não é avivamento espiritual. Aquilo pode não estar te levando para o céu e pode estar destruindo a sua vida espiritual. Então o avivamento espiritual tem que estar de acordo com a palavra de Deus. O avivamento leva o povo à santidade. O avivamento aproxima as pessoas de Deus. Quando a igreja está avivada, as pessoas estão avivadas, a nação está avivada, eles sentem abominação pelo pecado, rejeitam o pecado, se afastam do pecado, porque eles amam tudo aquilo que provém de Deus, tudo aquilo que provém da Bíblia, tudo aquilo que provém do Espírito Santo de Deus. O avivamento leva à salvação de almas. Quando a igreja está avivada ou um crente é avivado, então o Espírito Santo, ele inunda outras pessoas. O Espírito Santo, através daquele crente, ele se torna uma luz para outras pessoas. E através desse vaso que é de barro, o Espírito Santo passa a salvar almas, a libertar almas, convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que é importante o avivamento espiritual na capelania, é importante o avivamento espiritual no círculo de oração, é importante o avivamento espiritual na banda, no coral, é importante o avivamento espiritual na mocidade da igreja, no grupo de varões, na associação de senhoras, é importante o avivamento espiritual no ministério, no diaconato, nos obreiros, em todos que estão envolvidos com a obra do Senhor. Eu não sei como é a sua vida espiritual neste momento, mas o Senhor tem um avivamento espiritual para a sua vida.
O avivamento faz com que o crente vá de força em força. Lá no Salmo 84:7 está escrito assim. Então o crente, quando ele é avivado, ele vai de força em força. Ele vai contra as lutas, ele vai contra as tribulações, ele vai contra as trevas, ele vai contra o pecado, ele vai contra a carne, ele vai contra o diabo, ele vai contra o mundo, porque o Espírito Santo está impulsionando e Jesus Cristo está indo na frente. E grande é a vitória na minha e na sua vida também. O avivamento, ele renova as forças do que não tem vigor. Aquele crente que está fraco, que está desanimado, que não tem mais força, que não consegue orar, que não consegue louvar, que não consegue participar dos trabalhos da igreja, que parece que vai se desviar, não tem prazer no culto, o avivamento ele restaura o vigor a esse crente. O avivamento restaura a vida desse crente. O avivamento, o despertamento, a restauração espiritual, ele dá vigor àquele que está caído, prostrado e quase morto. O avivamento ele restaura vidas destruídas pelo pecado. O pecado ele vem impetuosamente. O pecado ele vem de uma forma avassaladora. O pecado, quando ele vem para arrasar, para destruir. O pecado destrói famílias, casamentos, igrejas, famílias. O pecado, quando ele é abundante numa nação, ele destrói aquela nação. Ele é produtor de miséria, ele é produtor de desgraça, ele é produtor de violência, ele é produtor de maldade. Então o pecado só traz o que não presta. E o que detém o pecado é o Espírito Santo de Deus. O que afasta o pecado é o avivamento espiritual. O que destrói o pecado é a santidade de vida. Então, nós busquemos um avivamento espiritual, nós busquemos um despertamento espiritual, nós busquemos a graça de Deus e Deus dará vitória para a sua vida. Meus amados irmãos, nós terminamos mais uma aula. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus dê graça a você. Continue assistindo às nossas videoaulas, continue informando outras pessoas a respeito. Se você ainda não clicou no canal, clica no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você não comentou, comente no canal. Deus vai continuar abençoando a sua vida. Deus te abençoe e te dê muita graça. Em nome de Jesus, a graça de Deus seja sobre ti.